Olá, vou falar um pouquinho sobre rios e a diversidade de formas com que eles se apresentam na paisagem. Os rios, eles são reflexos dos processos que acontecem nas suas bacias hidrográficas, por isso que a gente tem, né, uma diversidade tão grande de formas para esses sistemas. Então, bacias que apresentam relevo plano, elas vão produzir rios que respondem a isso, enquanto outras, por exemplo, que têm relevo muito acidentado, vão produzir outras formas de rio. Além disso, outro fator muito importante é a geologia desses espaços, né? Então, determinados tipos de rochas são menos ou mais suscetíveis à erosão e, com isso, carregam mais material ou menos material para o rio. E também a composição dessas rochas fazem com que seja aportado para o rio diferentes elementos e, com isso, constitui diferentes condições de qualidade de água. Então, num país de dimensões continentais como o nosso, a gente consegue observar uma gama muito diversa de rios. Então, aqui na imagem tem um exemplo que é um rio amazônico. Então, a gente vê o rio, né, caudaloso, refletindo toda a pluviometria da área, um rio que tem coloração escura, que é reflexo de todo o aporte de matéria orgânica, né, da bacia, que é muito vegetada, então alguns rios apresentando uma coloração mais avermelhada, então resultado da presença dos taninos, outros com coloração muito amarronzada por conta do carreamento de sedimento. Então, né, esse rio todo se apresentando, né, como um retrato dos processos que acontecem na paisagem, né? A exemplo também dos rios das regiões de cerrado, regiões mais áridas, que apresentam, né, uma coloração específica que vai refletir também condições geológicas, né, os elementos que são aportados para essas águas. Então é bem comum a gente ter nessas áreas rios que têm uma coloração azulada, né, refletindo às vezes um fundo que tem muita presença de areia, né, uma vegetação específica que acaba interagindo com o rio e dando condições ecológicas específicas. Os rios, os rios pantaneiros, né, que são aí produto dessa grande depressão alagada, então, né, trazendo todo esse processo, né, dessas áreas que ficam constantemente encharcadas e que com isso suportam toda uma diversidade biológica, são abrigos, né, apresentam abrigos para a fauna. Então, né, é bem notório quando a gente observa algumas imagens, né, a gente já ter a resposta de onde são esses sistemas, né, porque a gente já reconhece esses padrões. Então, é bem interessante a gente observar isso, né? Essa diversidade, né? Aí os rios, né, que passam por bacias que têm um relevo muito acidentado, formando corredeiras, cachoeiras, então são bem típicos também, né? Principalmente quando a gente olha a vertente oceânica, a escarpa, né, que faz essa interface, né, entre o planalto e o oceano. Então, bem comum também a gente ter nessas regiões onde formam cânions, enfim, e trazendo aí toda uma, né, uma diversidade associada que responde a esses fatores físicos e também biológicos e climáticos que tem ali, né, a atuação nessa bacia hidrográfica. Então, é isso, né? São rios, mas são rios muito diferentes em função de todos esses sistemas, né? Aí a gente também tem os rios que são mais rochosos, então muito em função aí dessa interação geológica, né, que molda o leito do rio ah, numa calha, né, mais escavada na rocha. Então, é muito bonito observar toda essa diversidade. E, obviamente, né, esses rios vão ter vegetações associadas específicas, vão ter fauna que se desenvolve respondendo a todos esses processos. Então, cada rio é um rio, no fim das contas, né? E aí, pegando o gancho, isso a gente pode reportar, né, replicar essa lógica também para sistemas antropizados, né, as cidades. Então, rios que passam por cidades vão responder também a todo esse processo, né, da urbanização que acontece na sua bacia hidrográfica. Então, é bem interessante.